Parece pouco agora? 16 milhões de tentativas. Lembre, nem todo mundo que tenta suicídio comete suicídio. Nem todo mundo que pensa em suicídio comete suicídio. Mas todo mundo que cometeu suicídio pensou em suicídio. Todo mundo que cometeu suicídio tentou suicidar-se. Então, quando se fala em pensamento, ligue o alerta. Quando se fala em tentativa, ligue o alerta. No Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Para cada morte temos 20 tentativas. Se a cada 45 minutos uma pessoa morre por suicídio, para cada morte dessa tem outras 20 tentativas. Ou seja, pessoas que tentaram, outras 20 pessoas que tentaram cometer suicídio e não conseguiram por motivos alheios à sua vontade, ou passaram por um momento de intervenção, ou não conseguiram de fato, ou saíram com sequelas dessa tentativa. Porque você imagina uma pessoa que tenta cometer suicídio precipitando-se na frente de um veículo e consegue ser socorrida e sobrevive, ela entra na estatística como tentante de suicídio, tá? Não é um simples acidente automobilístico, ela entra como tentante, tentativa de suicídio não consumada, ok? O mesmo psiquiatra Roberto Vieira continua. Ele é integrante da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina de Rondônia. Segundo Miller, Rondônia, assim como demais estados do Norte, sempre apresentou baixo índice de notificações compulsórias em relação ao suicídio, tendo por décadas subnotificado seus casos. O que é essa subnotificação de dados? Acontece, mas ninguém registra. Ocorre, mas ninguém registra. Porque muitas das vezes a pessoa que tenta o suicídio e não consegue consumar, sofre uma coisinha chamada vergonha. Ela é intimidada por ela mesma. Eu não vou assumir esse momento de fraqueza. E não busca socorro. E não entra na estatística. Muitas vezes a família não quer que se registre. Quando consegue socorrer e vão registrar, não, a gente não quer registrar nada não. Não, mas a família diz, não, foi só um acidente. Nós não queremos esse fardo sobre a nossa família, não queremos esse fardo de fraqueza, porque durante muito tempo o suicídio foi tratado como fraqueza. Agora, com essa concepção mudando, e aumentam os casos e as notificações, ou seja, aquilo que era subnotificado já passa a ter um status de relevância. A melhora das notificações deu aos profissionais a real noção do problema. Como é que os profissionais do ramo da saúde mental vão se preparar, vão evoluir, se não tem acesso a esses dados? Não é nada. Como é que vão passar um quadro da saúde mental do estado de Rondônia se não há registro do andamento dos casos de problemas mentais e das ocorrências envolvendo problemas mentais do estado de Rondônia? Agora, o psiquiatra Roberto fez todo esse levantamento, identificou essa subnotificação e está dando mais atenção, e os profissionais agora estão sendo mais informados. Sendo esses profissionais mais informados, medidas serão adotadas para que esse problema seja abordado de uma maneira mais satisfatória. Com isso, torna-se necessário que medidas de saúde pública sejam pensadas e aplicadas, avalia Humberto Miller, o especialista que colaborou em 2021 com o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, destinado ao estudo sobre o aumento de suicídio, automutilação e problemas psíquicos entre quem? Olha quem está aparecendo aqui de novo em evidência. Olha só, aumento do suicídio, aumento na automutilação e aumento nos problemas psicológicos. Quem não ouviu falar daquele desafio da baleia azul? Que foi um surto. Era jovem, mas sendo cortada, se mutilando, cumprindo aqueles desafios ilógicos. Ilógico para mim, para vocês que somos adultos, já temos a nossa mente, entre aspas, forjada. O jovem está passando por um processo de configuração da sua psique, da sua mente. Está aqui forjando seus ideais, está aqui como uma máquina para imprimir a sua história. E aqui nessa idade está sendo mais bombardeado do que nunca com todo tipo de pensamento, com todo tipo de sugestão, com todo tipo de ideia avessa e contrária a um
tinha essa sigla H, ele só era TDA, que era o transtorno de déficit de atenção. Mas estudos identificaram que nem todo mundo tem um déficit de atenção, desde que está em um estado de atividade ou hiperatividade. Ele pode não estar com atenção na atividade que lhe é proposta, mas está hiperativo em qualquer outro tipo de pensamento ou zona de seu interesse. É aquele aluno que numa aula de matemática ele está pensando no sistema de reprodução multicelular. Menino, olha, a mente dele está ali em outra coisa. Por isso, temos aqui agora a identificação do TDAH. É um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O que antes era aquele menino demoniado, agora é o TDAH. O que antes era aquele menino, Jesus te repreenda. Agora, o que a gente chamava de encapetado, aquele que estava sujeito a todos os números inventivos, tipos de cascudos e correções, agora tem que tomar cuidado. Você pode estar diante de uma criança que está vivendo um transtorno e para ela está tudo bem, está tudo certo, ela não vai entender o porquê que está sendo corrigida. Por que eu estou sendo repreendido se eu estou aqui? Não faz. Isso aqui não me interessa, mas olha o tanto de coisa que está acontecendo aqui dentro. Isso em jovens, em adultos e crianças. Maior caso entre as crianças e os adolescentes. Segundo ele, Miller, psiquiatra aqui de Rondônia, 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos e uma a cada 4 crianças já apresentou indícios desse transtorno. Aqui eu deveria ter colocado o S, desses transtornos. Existe criança depressiva, pessoal? Existe. Criança com depressão é mais comum do que se imagina. A gente olha para uma criança e diz assim, é uma vida de férias, é uma vida de alegria. Criança não tem problema. Você pensa. A gente que já passou dessa fase, agora olha para a criança e fala assim, não tem problema, eu tenho. Só Deus sabe os traumas, os transtornos que uma criança tem passado, principalmente nos dias em que vivemos. Os desafios que a mente infantil, pré-adolescente, adolescente e jovem tem encarado. E se nós aprendemos a olhar essas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adolescentes e jovens, a olhar com outros olhares, com um olhar mais clínico, nós estaremos sujeitos a atropelar problemas. Ele disse que os números de centro de atenção psicossocial são insuficientes para o atendimento de todos. Em Rondônia temos quantos CAPs? Só um. O que é o CAPS? É o Centro Especializado no Atendimento Infanto-Juvenil. Só tem um, irmãos. Vai dar conta de, perdão, 2? Muito, glória a Deus, está aumentando. Um municipal e um estadual. É suficiente? Não é suficiente. Um municipal, você já viu o tamanho do município de Porto Velho? Quantos bairros? Qual é a população? Já passa dos 300 mil habitantes. Um CAPS. E a nível estadual, que é um também, né? Melhorou, agora tem 2. É suficiente, irmãos? E o alcance desses 2? É por isso que os números precisam chegar, para que essas entidades extremamente importantes possam ter mais atenção do poder público, para que esse poder público possa recepcionar melhor os seus cidadãos que estão passando por momentos de fragilidade emocional. Esses dados são da Agência Câmara de Notícias. Vamos para o contexto histórico. Como é que o suicídio era tratado no contexto histórico? Na Grécia Antiga, o cidadão útil faria falta à sociedade e se cometesse suicídio. Esse era o impacto do suicídio na Grécia Antiga. Se você morrer sendo um cidadão útil, vai fazer falta. Pronto, acabou a conversa. Você, cidadão útil, é aquele cidadão saudável, que poderia trabalhar, que poderia lutar no exército e que poderia contribuir de alguma forma. Se esse cidadão cometesse suicídio, faria falta à sociedade. A Grécia, o pensamento grego, o movimento helenista, todo o pensamento do
grego contribui para esse desenvolvimento voltado para o contexto comum, para o todo. Se esse camarada tirasse a própria vida, ia fazer falta para a sociedade. No século V, Constantino retira o direito ao suicídio em Roma. Vocês sabiam que em Roma a pessoa tinha o direito de cometer suicídio? Só que Constantino vem fazer cabo essa conversa. E quem cometer suicídio é culpado, e a família tem seus bens confiscados. Olha, isso gerou uma ideia muito boa para a Idade Média. O que acontece na Idade Média? O corpo de um suicida era retirado pela janela da casa, ou era feito um buraco para tirar esse ser fundido, jogado em um rio dentro de um barril, arrastado por cavalos, pendurado de cabeça para baixo, tinha as mãos decepadas e o corpo era enterrado numa encruzilhada. Isso tudo era feito por uma pessoa que cometeu suicídio. Não interessa o que levou essa pessoa ao suicídio, por que ela cometeu suicídio. Isso remete ao que? Aquela ideia de fraqueza do indivíduo. E como o pensamento pós-mortem, a pessoa sem pés, sem mãos, não tinha como vagar pelo submundo, não tinha como vagar no purgatório, não tinha como espiar os seus pecados pós-mortem, e estaria eternamente vagando no limbo, ou seja, eternamente condenado. A ideia que na Idade Média passasse por suicida é: você estará eternamente condenado. Mas melhora. Rituais suicidas no Japão. Quando a gente pensa em suicídio, a nação que mais representa o suicídio é o Japão. Códigos de ética e moralidade elevadíssimos. Honra elevadíssima. Código de honra, o zelo pela honra. Vocês sabiam que no Japão, o camarada que não passa no teste de ensino com a sociedade é plenamente aceitável que ele cometa suicídio? Um jovem de 16 anos, ao não ser admitido em uma faculdade de nome, a sociedade aceita que ele cometa suicídio, porque ele não quer ser uma vergonha para a sua família por não ter ascendido intelectualmente. Olha o impacto e a pressão que é causada na mente dos jovens japoneses. E eles têm no seu histórico, na sua história, na sua cultura, em estilo de suicídio. Nós vamos ver aqui, ó. Nós temos o mais comum, que é o seppuku, ou harakiri. Para quem não sabe, aquela morte do samurai, onde ele fazendo uso de uma lâmina chamada tanto, que é como se fosse metade de uma katana, ele introduz essa tanto no seu abdômen, rasga uma direita para a esquerda, ergue para cima, cortando todas as suas vísceras, e se ainda assim não morrer, ele tem direito a um assistente que desseparar sua cabeça. Esse é o ritual do seppuku ou harakiri, só muda o nome, é o mesmo ritual. E junto disso ainda tem o junshi. O junshi era um ritual de suicídio praticado pelos escravos, onde os escravos eram mortos por seus senhores, até que não tinha como carregar ali junto. O senhor daquele pessoal cometeu suicídio, os escravos vão lá e cometiam suicídio também, para acompanhar o seu senhor no pós-morte. Temos o kamikaze, floresta do suicídio. O kamikaze também era aquele, já ouviram falar na Segunda Guerra Mundial, os kamikazes tomaram mais vulto durante o confronto de Pearl Harbor, onde a frota norte-americana citada ali no Havaí foi atacada de surpresa por um batalhão de aviões caças denominados japoneses, que se lançaram contra os porta-aviões norte-americanos, causando um maior número de baixas militares e também um poder de ataque bélico, material bélico da nação. E eles foram chamados de kamikazes. E mais daqui para frente eu vou explicar o nome e a origem desse nome kamikaze. Nós temos no Japão a floresta do suicídio, que é chamado Luffy. O que é Luffy? Luffy é local utilizado frequentemente. Lá no Japão tem essa floresta do suicídio. Como é que é essa floresta do suicídio? É uma floresta, um bosque, uma espécie de bosque, com muitas árvores de uma planta chamada sakura, ou sakura. Ela produz uma flor rosa, linda, belíssima, que transmite um odor, exala um odor, que transmite muita paz. Então as pessoas vão lá para essa floresta para cometer suicídio. E lá tem um Luffy, um local utilizado frequentemente, por isso tem esse apelido de floresta do suicídio. Foi surgindo uma variedade significativa de outras denominações para o seppuku. Entre as mais comuns destacam-se o kanshi, que é o seppuku, o protesto. A pessoa quer fazer um protesto, vai lá e comete suicídio.
Tem também, com kanji, o funshi, que é o sêmbolo por despeito. A pessoa que está no código de despeito, uma afronta, vai lá e comete suicídio. Tem o munembara, que é o sêmbolo por vingança. Vou me vingar, vai lá e comete suicídio. Parece loucura, não parece? Mas no contexto cultural deles, a pessoa se vingou. Foi lá e cometeu suicídio. A intenção desse suicídio é gerar dor em quem ficou vivo, fazendo entender que aquela morte é culpa sua. Depois do Kumembara, tem o Oyama Shinchu, que é o suicídio de pais e filhos. O camarada está numa situação desesperadora, mata os filhos e comete o suicídio, pois fim ao tormento daquela família. Isso acontece no Nordeste. Já teve casos de tipos de suicídios entre pais e filhos no Nordeste, durante grandes períodos de seca, em que uma mulher foi entrevistada, ela jogou os filhos na cacimba, na hora que ela foi se jogar, o vizinho foi lá e a segurou. E essa mulher, em entrevista, sendo entrevistada, perguntava por que ela fez aquilo, ela falou assim: eu não aguentava mais ver meus filhos passando fome, eu decidi matá-los para acabar com a sofrimento e me matar. Só não fiz porque o vizinho não deixou. Mas no momento que eu sair daqui, eu pulo naquela cacimba. E se não for naquela, vai ser em outra. E ela se recusava a comer a comida da cadeia. Ela se recusava porque ela já tinha matado os filhos. E ela teve a ideia fixa do suicídio, porque para ela era inaceitável ela ter matado os filhos e não ter conseguido tirar a própria vida, por conta do contexto que ela estava vivendo, de desespero e desamparo. O Oibara é o símbolo de acompanhamento. O pessoal vai se falar de se formar um grupo de suicídio. Tomado o presente motivo, arrebanha outros candidatos e cometem esse suicídio acompanhado. Temos o Tsumebara como forma de punição ou pena capital. O camarada cometeu um crime, para morrer com honra, ele opta pelo Tsumebara, onde ele tira a própria vida com pena pelo crime que cometeu e assim consegue morrer com o mínimo de honra. Tá? Os três últimos tipos, como prática mais frequente, se destacam como os maiores representantes da tradição samurai. Se a honra for um valor moral central relacionado à cultura, esses suicídios podem ser classificados como altruístas. Foque bem nisso, suicídio altruísta. Emílio Durkheim vai falar sobre o suicídio altruísta. Vamos abordar aqui Emílio Durkheim, pessoal da psicologia, pessoal que tem coisa mais profunda, né? Tem coisa bem profunda aqui. Vamos para um contexto mais religioso? Qual é o quinto mandamento? De novo, qual é o quinto mandamento? Não matar quem? O próximo? A Bíblia, o quinto mandamento diz: não matarás. Numa exegese mais profunda, nos leva à ideia de não cometerás assassinato. Matar, eu posso matar um boi. Matar, eu posso matar qualquer forma viva. Mas o quinto mandamento, em uma exegese mais profunda, no grego, no aramaico, numa exegese que vai nos levar mais profundamente, a intenção era: não cometerás assassinato, deliberadamente ceifar a vida de alguém. Pronto. E o que o Antigo Testamento traz sobre suicídio? Lembrando, irmãos, nós não vamos conceituar nesse seminário. Suicídio é pecado? Vou deixar para o pastor responder esse ponto de ensinamento. Hoje eu não vou dizer se o suicídio é pecado ou não é pecado. Nós vamos abordar a pessoa antes que ela chegue no suicídio. Tá? Nós temos correntes teológicas, temos correntes espirituais, as correntes científicas, e hoje nós entendemos o suicídio como um problema que pode ser evitado. É isso que não assassinará, não cometerás assassinato, é mais plausível e dá uma liberdade com segurança, o agente de segurança operar. Lembrando que eu falei
o assassinato deliberado, pelos meus motivos. O Código Penal brasileiro e os códigos de leis internacionais falam das excludentes desta ilicitude. Quando o assassinato é cometido, todo ato de tirar a vida de alguém será representado por um processo penal. Contudo, porém, no entanto, todavia, existem as coisas chamadas excludentes de ilicitude. São elas: estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa própria ou de outrem, aonde nós, gratos da segurança pública, encontramos nesse artifício o poder para ceifar uma vida em detrimento de outra. Tranquilos? Perfeito. É por isso que o policial, ele não sai de casa para matar ninguém, tá, gente? Ele sai de casa para preservar vidas, principalmente a dele. Se eu não preservar minha vida, eu não posso ajudar os outros. Então, nenhum ente de segurança pública sai de casa para matar. Ele sai para preservar vidas. Quando diante de um algoz que ameaça a vida do cidadão de bem, este algoz coloca a sua vida em risco, num ato deliberado de ceifar a vida de outro. E nessa ação, se culminando na morte deste algoz, está esse profissional de segurança pública amparado pela lei e também pelo favor divino, que também diz que se um homem mau na noite invade sua casa e tem a sua vida, o seu sangue derramado, este que derramou o seu sangue será inocentado, não será culpado do seu sangue. Beleza? Tranquilos? Um adendo, um pequeno apêndice aqui, né? Olha lá, o Antigo Testamento fala em Hebreus capítulo 11, versículo 32, trazendo a história de um camarada bem conhecido, Sansão. Qual é a coisa mais notável de Sansão? Força, nazireu, desde o ventre de sua mãe, homem forte, porém que desviou-se dos caminhos do Senhor. É acometido pelo povo filisteu, é trapaceado, cai nas madeixas de Dalila, seduzido, contrariando o pai e mãe. É o primeiro mandamento da promessa, quando o pai e mãe você prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Ele diz: o ambiente estava dizendo, quero viver pouco. É aprisionado no templo de Dagon, cego, cabelos cortados, que era o último voto do seu nazireado, era o cabelo. Então a força de Sansão não estava no cabelo de fato, era um voto do nazireado, cujo último voto rompido foi o corte do cabelo. Em todo um contexto, por trás disso. Quando ele recupera a sua saúde, o cabelo começa a crescer de novo? Não. É quando ele entende que rompeu o relacionamento com Deus e restabelece esse relacionamento com Deus, ao ver que está numa situação deplorável e que ele está trazendo vergonha para o Deus de Israel e para a sua nação. E amarrado às colunas mestras do templo de Dagon, no meio da comemoração dos inimigos do Deus de Israel, ele pede forças a Deus para derrubar aquelas colunas e matar os inimigos do Senhor. Mas o que acontece com isso? Sansão morre. Suicídio ou não? Ele sabia que ia morrer se ele fizesse aquilo? Sabia. Sansão cometeu suicídio? Cometeu. E onde é que Sansão está elencado? Na galeria dos heróis da fé. Herói da fé. Ainda que perdendo a sua vida, diz a Bíblia Sagrada que matou Sansão em sua morte, mais inimigos que em toda a sua vida. E a própria vida relata que em uma batalha, com uma queixada de jumento, Sansão matou mais de 1000 homens. Estima-se que no tempo de Davi tinha espaço para mais de 3.000 pessoas. Tem mais. No final de Marte, enquanto os filisteus, Juízes capítulo 17, versículo 27 e 31, a peleja de Saul. Quando Saul
ele envergonha o rei de Israel e ele comete suicídio depois de saber que vai morrer por conta de uma pedrada que ele leva na cabeça, ganhou de uma mulher. Ele não queria que fosse registrado que ele teria morrido por conta de uma pedrada que ele recebeu de uma mulher, porque fugiu do campo de batalha. Mas a Bíblia relata que ele não levou a pedrada e, com vergonha, ele comete suicídio. A revolta de Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, que por uma determinada situação de vínculo de Urias, Batseba, se revolta contra Davi, instiga o seu filho Absalão contra o seu pai Davi, faz uma tramóia terrível e no final comete suicídio. Zimri, 1 Reis, capítulo 16, versículo 18, queimou-se com sua casa ao se ver sitiado. Zimri é mal. Quando o reino está sitiado pelo exército inimigo, ele se tranca em seu castelo, vendo que vai perder, ele taca fogo em tudo e morre lá dentro. São algumas citações de suicídio no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a traição de Judas Iscariotes está registrada lá em Mateus, capítulo 27, versículo 5, e também em Atos, capítulo 1, versículo 18, onde a Bíblia fala da sua precipitação. Irmãos, não vamos entrar na temática. Ele morreu enforcado, não morreu enforcado, por fato que ele foi para enforcar-se. O seu corpo caiu, precipitou-se e rompeu-se ao cair no chão, tendo suas vísceras espalhadas ali, passou por um processo de evisceramento decorrente da sua queda. A intenção dele era morrer. Ele morreu? Suicídio. Agora vamos para um tempo um pouquinho mais à frente, lá para os concílios ecumênicos. Em 453, no concílio de Arles, o suicídio, crime de fúria demoníaca. Quando nós temos a formação da Igreja Católica Apostólica Romana e começam a reunir seus concílios para debater os dogmas da Igreja naquele período, Agostinho fala: matar-se é pecado mortal. Agostinho vinha com essa ideia. No concílio de Arles, o suicídio torna-se um crime de fúria demoníaca. Todo mundo que tirasse a própria vida estaria de fato sofrendo por uma intervenção demoníaca. Em 562, no concílio de Praga, suicidas sem missa, sem cânticos na descida da sepultura. Ou seja, esse dogma, o dogma fúnebre pelo qual passavam os católicos apostólicos romanos, que cometeram suicídio, não teriam este benefício, pois acreditavam eles que esses mantras entoados aqui conduziriam a alma daquele ser até as mansões celestiais ou até o purgatório para expiar seus pecados e ter posteriormente a sua ascensão aos céus. Em 693, no concílio de Toledo, até mesmo os sobreviventes de uma tentativa de suicídio deveriam ser excomungados, ou seja, romper laços com a comunhão. A igreja deveria excluí-los do seu rol de membros e de todas as benfeitorias santas para aqueles que passariam desta etapa para a morte. Já em 1961, o Concílio Vaticano, o segundo Concílio Vaticano, manteve a condenação do suicídio. Ou seja, o suicídio continua sendo pecado, porém há uma exceção, exceto nos casos de transtorno mental. Olha, começou a melhorar. O Vaticano começa a entender que existe um tipo de suicídio que não é da íntima vontade da pessoa e nem de uma vontade demoníaca, de uma vontade espiritual externa a ela. Há também a questão do suicídio por transtornos mentais, mas exaltou a compreensão e a caridade nos casos do suicídio. Ou seja, ainda que uma pessoa que cometeu suicídio não tenha sido uma pessoa com transtornos mentais, tenham compreensão e caridade. Olha a igreja começando
Na lei comum, um adulto que cometeu suicídio foi literalmente um criminoso. O crime foi punido com a perda dos seus bens para o rei. Olha só, ele não perde os seus bens para qualquer pessoa. Os bens do suicida na Idade Média iam para o rei. A família era destituída dos seus bens, a família do suicida. Não tinha direito a coisa alguma. E isso fez com que, nesse período, qualquer morte suspeita era o quê? Suicídio. E sendo suicídio, o que aconteceria com os bens dessa pessoa? Vai tudo para a coroa. E aí tem-se mais uma família de miseráveis. Conceitos: suicídio, ato deliberado de alguém se matar. Esse aqui é um conceito da OMS, tá? O suicídio configura-se como morte intencional auto-infligida. Isso é quando a pessoa decide tirar a própria vida. Auto-extermínio, suicídio assistido e o suicídio programado. Vocês sabiam que tem já o suicídio programado? Só que isso é fora do Brasil. Se eu não me engano, na Suécia ou na Suíça, você pode ter uma empresa que você vai lá e paga tudo e programa o dia da sua morte. Eu quero morrer dia tal, você vai pagar as custas e no dia tal você pega o aviãozinho, vai para a Suíça e lá estará sendo recepcionado para o término da sua vida. Pode parecer ridículo, né? Esse é o cidadão que literalmente sabe o dia que vai morrer. Graças a Deus que daqui até lá pode acontecer alguma coisa. Tem o suicídio assistido, que também está incluído no programado, mas é quando a pessoa elabora o próprio suicídio com o auxílio de outras pessoas. A tentativa de suicídio é quando o suicídio está em vias de se consumar ou não se consumou. Tentativa, ou a pessoa está indo para o ato ou não consumou o ato. Agora tem uma coisa importante aqui, é o efeito Werther. Em 1974, um pesquisador americano chamado David Phillips propôs o termo de efeito Werther para nomear o efeito contágio provocado pela divulgação do caso de suicídio, apontando claramente um efeito sugestão ou imitação. Na ausência de fatores de proteção, o suicídio publicizado serve como um gatilho para próximos suicídios. O que aconteceu? Por muito tempo, na mídia, divulgava o caso de suicídio de maneira totalmente aleatória. Isso fazia com que outras pessoas que já estavam meio sugestionáveis vissem aquilo ali e se sentissem impulsionados a cometer um suicídio, e muitas vezes da mesma forma como aquele camarada acabou de cometer um suicídio. Efeito Werther, por que efeito Werther? Werther é um personagem de um conto de William Shakespeare, que, apaixonado por uma pessoa e tendo esse amor não correspondido, de maneira muito romântica ele comete suicídio. E naquela idade, no período ali de William Shakespeare, muitas pessoas que leram esse livro, muito jovens, vão envolvidos pela aura do suicídio, apaixonado por um amor platônico, também começaram a cometer suicídio. E aí se deu o nome efeito Werther. Por isso que ele é tido como um efeito sugestão, imitação ou suicídio por contágio. Eu falei sobre LUF, que é lugar utilizado frequentemente. Alguém sabe de um LUF aqui em Porto Velho? Um lugar utilizado frequentemente para tentativa ou cometimento de suicídio? A ponte do Rio Madeira. Foi só registrar a primeira notícia de suicídio lá. Aí teve um, aí teve dois. Qualquer pessoa, fulano desapareceu, vai para a ponte. Fulano estava com umas ideias esquisitas e sumiu, vai lá na ponte. Antes o primeiro passo era hospital, delegacia, né? Agora o primeiro vai para a ponte. Manda alguém para a ponte, alguém ao hospital e vai para a delegacia. Virou um local utilizado frequentemente para a tentativa de suicídio. Junto com o efeito Werther, que é esse efeito contágio, surge outro efeito também, que é o efeito Papagenos. Por incrível que pareça, o Papagenos também é um personagem de William Shakespeare que tem uma abordagem diferente do Werther. Ele identifica essas pessoas com esse sentimento suicida e começa a tratá-las e abordá-las e ouvi-las para retirá-las dessa motivação suicida. Quando a divulgação de informações voltadas à prevenção é adequada, tem esse chamado efeito Papageno, que provoca diminuição do comportamento suicida. O efeito Werther é a divulgação sem filtros sobre suicídio. Houve um tempo até que era proibido
se eu divulgar uma notícia sobre suicídio, eu vou estar incentivando. Essa teoria cai por terra, porque não é o divulgar, é como divulgar a notícia, é como abordar a notícia. Eu preciso falar sobre suicídio para que ele pare de ocorrer, para que mais pessoas tenham chance de escapar dessa cilada. E surge o efeito Papagenas, que é a prevenção adequada. Hoje nós temos na mídia o Setembro Amarelo, tanto se tem falado Setembro Amarelo, tanta notícia, prevenção, conscientização, fale, escute, procure ajuda, procure ajudar. Suicídio ele pode ser tratado, pode ser resolvido. Há uma luz no fim do túnel, há esperança. Ok? Existem os 4 Ds, né, da depressão, que é o desapego, desamparo, desesperança, desalento. E nós vamos ver isso aqui mais para frente também, os 4 Ds que impulsionam o indivíduo. É preciso destacar que a adoção de estratégias de enfrentamento positivas diante do público, com acesso à ampla mídia, é fundamental para que esse fenômeno ocorra. Ok? Atendimento é o nome dado ao conjunto geral de ações de resposta prestada durante a ocorrência. Não só a ocorrência policial, quando você se depara com uma situação. Como é que você vai fazer esse atendimento? Como é que você vai abordar essa pessoa? Identificou que a pessoa está com sinais suicidas e às vezes essa pessoa vem até você procurando um alento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar calado? Vou olhar para a pessoa de Mônica sem saber o que fazer? Na maioria das vezes, escute, ouça, empreste seus 2 ouvidos, refreie um pouco a língua e deixe a pessoa transbordar as suas ideias. Certa vez eu estava no quartel, fui abordado por um camarada e falou assim: Cavalcante, você que é nome de Deus, precisa de uns conselhos. Eu falei: vamos conversar. Nos retiramos a uma área afastada do quartel. Eu falei assim: diga. E ele falou por 2 horas. Ao final dessas 2 horas, ele olhou para mim e falou assim: muito obrigado, meu irmão, valeu. Foi embora. Eu não disse uma vírgula. Eu só. Isso chama-se escuta ativa. Vamos falar da escuta ativa. É uma arte. Quantos problemas nós resolveríamos se falássemos menos e ouvíssemos mais? Refrear a língua na hora de falar com alguém que está em um momento de crise. Às vezes a pessoa não contém a língua, tem pensando que vai estar contribuindo, está piorando tudo e aumentando a distância entre ela e esta pessoa que está ali procurando auxílio. Olha que uma observação do tratado do tema suicídio. Nunca usar durante a conversa ou publicações a expressão cometeu suicídio com sucesso. Não há sucesso no suicídio. Por muito tempo as notícias na mídia eram assim: homem joga-se da ponte da madeira e comete suicídio com sucesso. Homem tenta suicídio e logra êxito, ceifando a própria vida. Eu estou enaltecendo. Para quem está frágil, assim: rapaz, olha que notícia bonita. Quando for o meu nome lá, ó, eita, vou lá. São gatilhos que devem ser evitados. Tipos de modelos explicativos diferenciados. Nós vamos ver alguns tipos de modelos que abordam a temática do suicídio. Vamos falar de uma palavra que é bem conhecida aqui no pessoal da psicologia e da sociologia. Claro, ele configura na psicologia, mas o grande sociólogo Émile Durkheim, um francês. Vemos alguns conceitos baseados nos estudos de Émile Durkheim, um sociólogo francês nascido em 15 de abril de 1858, filósofo, sociólogo e psicólogo social, grande estudioso, considerado pai da sociologia, que elaborou, que relacionou o suicídio com um problema de ordem social. Lembramos que nós vamos abordar modelos, tá? Modelos explicativos. Émile Durkheim faz relação do suicídio no contexto social. Então, toda a abordagem de Émile Durkheim vai estar focada nos problemas de ordem social. Nós vamos ver o de ordem psicológica, sociodemográfica e da questão também de saúde. O suicídio egoísta. Émile Durkheim vai apontar 4 tipos de suicídio ligados à ordem social. O primeiro deles é o suicídio egoísta. É o tipo de suicídio mais observado na sociedade atual, praticado por indivíduos apartados desta e suas divisões familiar, comunitária e fraterna. Quando o indivíduo
amigos, sociedade. Já viram aquelas pessoas, aqueles andarilhos que andam pela rua fedendo, não tomam banho, e para eles como se estivessem andando na praia numa tarde de domingo? Eles romperam o contrato social. Vocês perceberam que eles entram em lojas, entram em locais de alimentação, e as pessoas se incomodam, e para eles tanto faz como fez, porque o trato social que diz que eu devo estar apresentável quando entrar em um ambiente de convívio comum já não faz mais parte do seu ser. Ele rompeu esse trato social. Uma pessoa assim está mais suscetível ao cometimento do suicídio. Uma pessoa que rompe com os laços familiares, expulsa do convívio familiar, não quer saber de visita, rompe, briga com todo mundo, está mais sujeito ao cometimento do suicídio. Egoísta. Rompeu com a família porque a família não é capaz de compreender, ela está certa em tudo, ela é a pessoa com quem todo mundo arranja confusão, eu estou certo, ninguém me entende, já que ninguém quer saber de mim, então não tem motivo para viver. Emílio Durkheim também aborda o suicídio altruísta, que é o oposto ao suicídio egoísta. O suicídio altruísta é aquele que tira a própria vida visando o bem comum. Está muito com fio aqui? Quer que desligue um pouquinho? Só vai baixar um pouquinho, por favor. Nós vamos falar de sinais comportamentais também, viu? Esse sinal comportamental que eu estou vendo aqui, que me levou a entender que as irmãs estão um pouquinho de frio. Vamos abordar sinais comportamentais. Não sei se hoje ou talvez amanhã, mas estou dando aqui já um spoiler dos próximos capítulos. Suicídio altruísta é o tipo de suicídio praticado pelo indivíduo que pensa estar agindo em favor de um bem maior. Um bom exemplo desse comportamento são os pilotos japoneses durante a batalha de Pearl Harbor. Lembra que eu falei que era a explicação de kamikaze? Kami quer dizer Deus, e kaze quer dizer divino ou sopro. Logo, kamikaze, vento divino. Os pilotos kamikazes entendiam estar agindo em prol da defesa do seu povo e obedecendo a ordem do imperador, agindo assim como um vento de Deus. Porque para os japoneses daquele período, o imperador era um ente divino. Assim como o faraó do Egito era tido como uma divindade, no Japão imperial, o imperador é uma figura divina. Então o que o imperador fala é o mesmo que ouvir a voz de Deus. E quando eles receberam a ordem do imperador, através dos seus generais, eles deveriam lançar-se, precipitar-se sobre os navios norte-americanos, estariam cumprindo a vontade do glorioso império japonês. Então entenderam eles, somos os kamikazes, o sopro divino que vem trazer o sofrimento e afligir a vida dos inimigos do império japonês. E eles morriam felizes. É tanto que a maior desonra para o kamikaze era sobreviver. Houve relatos de um piloto japonês que foi resgatado e ele preferiu viver de clausura e não identificou-se, não deu nome, porque ele sobreviveu de um evento kamikaze. Ele era piloto kamikaze, bateu no porta-aviões, só que ele conseguiu sobreviver. Ele foi resgatado pelos norte-americanos, foi feito prisioneiro de guerra e muitos anos depois que descobriram que ele era um piloto. Ele não se revelou porque ele era um piloto kamikaze que não conseguiu morrer. E para ele aquilo era uma desonra terrível. Suicídio anômico. Anomia é a ausência de regras. Cria um estado de desarmonia entre o indivíduo e a coletividade. Lembra aqui aquele indivíduo do suicídio egoísta, onde ele rompe seus laços sociais porque ele acha estar sendo certo, ele é superior, e sendo o seu convívio, o seu meio social incapaz de recebê-lo, incapaz de aceitá-lo, ele aceita a própria vida. Aqui, o indivíduo que passa pelo suicídio anômico, ele rompe esses laços, está em desarmonia com a coletividade e consigo mesmo. Geralmente ocorre em momentos de crises sociais, processamento de transformação social, quebra em sua ordem, é marcada pela perda da relação do indivíduo com a sociedade. Ele não se encontra mais naquele meio, ele não se sente mais parte daquele meio, ele se sente excluído, ele é incapaz de se sentir integrado à sociedade. Um exemplo disso é a distribuição de riqueza. Há uma desigualdade na distribuição de riqueza mundial. Tem indivíduos que cometem suicídio por não suportar essa desigualdade na distribuição de riqueza. É um indivíduo que passou por suicídio anônimo. Ele foi incapaz de romper os laços sociais por não suportar esse tipo de
encaixar esse indivíduo, as suas ações, as suas atitudes, não se encaixam no contexto do espírito social. A ação individual e a regulação social complementares, e a harmonia surge da perda da propriedade do indivíduo de se encaixar no seu contexto social, levando esse indivíduo a cometer o suicídio. E por último, o Emílio Durkheim fala sobre o suicídio fatalista. O que é o suicídio fatalista? Ocorre quando há o excesso da regulação social. Ele é oposto ao suicídio anômico. Faz oposição à anomia, surge quando o indivíduo não é capaz de contemplar o futuro. Suas aspirações são privadas pela verificação social. O indivíduo está fardado de regras e normas rígidas pelo restante de sua vida. Portanto, ver o suicídio o único modo de pôr fim à vida da qual ele não tem esperança que mudará. Quando eu falo fardado aqui, mas literalmente é fardado de regras. O indivíduo ele é subjugado pelas regras do meio social no qual está inserido. E um grande exemplo disso são os negros escravizados, escravos sexuais, trabalhadores ilegais mantidos sob cárcere privado. Existia uma doença chamada banzo, que acometia os negros escravizados quando trazidos da África para o continente americano ou para o continente europeu. No meio do translado, eles sentiam tanta saudade do seu lar, estavam privados dos seus direitos, privados de suas vontades, e não contemplavam uma vida de liberdade, uma possibilidade de vida altruísta, uma possibilidade de viver o seu ser, que preferiam lançar-se ao mar. Essa doença chamada banzo levava esses negros escravizados, apelando já para o politicamente correto, ao suicídio. E eles cometiam esse suicídio por não contemplar uma saída. E até mesmo os negros que já estavam inseridos no contexto escravocrata também passavam por isso. Os índios brasileiros também cometeram suicídio fatalista. Você pega o índio, tira da tribo, força o índio a fazer trabalhos que não eram o seu contexto, insere uma religião que não é a sua, no contexto social que não é o seu, tira dele a expectativa e a perspectiva de vida do seu modo e a sua cultura. Isso leva aquele indivíduo a contemplar uma inexistência de vida futura, levando ao suicídio fatalista. E isso também ocorre com um tema bem atual, que são os trabalhadores ilegais mantidos sob cárcere privado, grifo meu. Já viu aqueles casos lá em São Paulo, que vai abrir, estoura uma fábrica de roupa, lá aquele monte de boliviano, aquele monte de venezuelano, aquele monte de chinês, costurando, pausa para beber água, costura. Eles recebem salário, recebem 25 centavos por hora de trabalho, ou 5 centavos por peça de roupa produzida. E eles já chegam com dívida. Quando chegaram os nordestinos na produção da bolacha, vieram os nordestinos para ganhar terras, trabalhar, ficar rico, já chegavam aqui devendo a passagem do trem, a passagem do barco, o dono do barracão, o teçado, não podia caçar, era proibido caçar, porque as terras eram do senhor da borracha, do dono da terra da seringa. Então você tinha que comprar comida vendida no armazém. Então isso já deixava a pessoa refém. E nunca era possível quitar essa dívida. E muitos recorriam ao suicídio fatalista. Essas informações últimas vêm dessa página, essa Johanna Gerotti, que é uma moça que tentou cometer suicídio, mas ela depois de suicídio anônimo, tá? E ela se jogou do 15º andar do prédio que ela morava, com 15 anos de idade. 15 anos de idade. 15 andares, e sobreviveu. Só que ela ficou tetraplégica. Depois disso, ela teve aí uma iluminação. Disse, rapaz, 15 andares eu não morri, Deus deu uma coisa boa na minha vida. E ela criou um site em que ela aborda tema suicídio e serve de incentivo para pessoas que não cometerem suicídio. Ela retrata toda a sua recuperação, ela consegue andar na cadeira de roda que ela movimenta com os lábios, né? Tem N tecnologias, e ela agora ajuda pessoas a não cometerem suicídio. Agora nós vamos para o modelo psicológico, saímos do modelo Durkheim, que aborda o suicídio como um problema de ordem social,
Muitas vezes, quando a gente fala em suicídio, a pessoa fala: ó, depressão. Suicídio não é só depressão, mas a depressão é um dos carros-chefe do suicídio. Ah, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno, a psicose esquizofrênica. Existe um contexto de enfermidades psicológicas, de enfermidades, de problemas psicossociais que vão levar a pessoa ao cometimento do suicídio ou à ideação suicida. A depressão é uma doença que afeta milhares de pessoas, muitos sem diagnóstico, e está ligada a uma grande parte das tentativas de suicídio. O suicídio ligado à depressão não é coisa nova, gente. Não é coisa nova. Tem pessoas que tentam suicídio levadas pela depressão que nem sabem que tem. Se a pessoa não sabe que está com depressão, como é que a gente vai ajudar a pessoa assim? Atentando para os sinais, as dicas, os comentários, as mudanças comportamentais. Apesar de vários transtornos mentais serem associados ao suicídio, os quadros que mais se aproximam são da depressão e outras doenças onde a depressão se apresenta, como é o caso do transtorno bipolar. Existe um momento em que esses transtornos vão se juntar no mesmo indivíduo, potencializando a ideação suicida. O transtorno bipolar é um transtorno que é um distúrbio psíquico que comete 2 a 3% da população. Se caracteriza pela alternância de episódios de depressão com episódios de hipomania ou momentos de euforia extrema. Ou seja, já viu uma montanha-russa? Conhece a montanha-russa? Ora o indivíduo está lá em cima, ora o indivíduo está lá embaixo. Hipomania, quando o indivíduo está na fossa, literalmente na fossa, não tem incentivo, não tem motivação, ele literalmente está no caso da fossa, está baixo astral, não tem coisa alguma que possa fazer mudar de ideia, e ele começa a subir, ele começa a ascender e chega ao ápice do seu momento bom, que é chamada euforia. Aqui é o momento mais perigoso para a pessoa que tem transtorno bipolar, é o momento mais perigoso para o cometimento do suicídio, porque aqui ela está no ápice, aqui ela pode tudo, aqui nada é impossível, e aqui cair, quando ela começa a cair neste momento de euforia, é onde o suicídio está mais ao alcance, porque essa derrocada está dizendo para ela assim: tinha tudo para fazer e não fez, poderia ter conseguido, mas não conseguiu. Você é só mais um indivíduo, você não é capaz, e nesse momento você não vai mais nada com ele. O bipolar tem essa alternância: hipomania e euforia extrema. Por isso que as pessoas que sofrem de transtorno bipolar, junto com os depressivos, são altamente suscetíveis à ideação suicida. O transtorno bipolar ele requer um tratamento medicamentoso psicoterápico. Lembrando que nós estamos abordando o modelo psicológico: oração, encaminhamento, aconselhamento pastoral. Isso tudo é necessário. Mas se quem for dar o aconselhamento não souber disso aqui, piora o problema. É preciso que quem vai orientar também seja orientado. Bendita a frase que diz que quem não senta para aprender não está apto para ensinar. Logo, quem não está disposto a ser aconselhado não está investido em autoridade para aconselhar. Entre 30% a 50% dos brasileiros portadores do transtorno bipolar tentam suicídio. Essa é uma estimativa sustentada pela ABTB, que é a Associação Brasileira do Transtorno Bipolar. De acordo com a entidade, dos que tentam suicídio, 20% conseguem. Olha só, 30% a 50% das pessoas com transtorno bipolar tentam suicídio, e dessa porcentagem, 20% conseguem. Ou seja, chegou um momento em que não conseguiu auxílio, não foi possível trazê-lo de volta, e nessa derrocada da euforia para a hipomania, foi abraçado pela ideação suicida e cometeu o suicídio. Outro transtorno, o transtorno borderline, que também já está aparecendo, já está ganhando mais voga. Esse transtorno borderline também era muito confundido com o transtorno bipolar. O transtorno borderline é um transtorno de personalidade que apresenta uma série de alterações sociais, como instabilidade nos relacionamentos interpessoais, com a autoimagem e as suas emoções, além de acentuada impulsividade, que gera prejuízos significativos em diversas situações do cotidiano. É maior
maior na população feminina. Olhem, mulheres, o transtorno borderline, as alterações sociais, instabilidade nos relacionamentos interpessoais, problemas com a autoimagem e suas próprias emoções. Por muito tempo a mulher foi ensinada a conter suas emoções. Que é isso, menina? Segura esse choro. Você é mulher, sustenta. A mulher foi feita para sustentar, e isso reprime. E a mulher tem mais dificuldades para lidar com as emoções do que a gente imagina. Né? A gente imagina que o homem é que tem mais dificuldade para lidar com as emoções, mas no transtorno borderline, essa instabilidade nos relacionamentos com a autoimagem afeta mais as mulheres. Algumas vezes, a maioria dos homens tem uma facilidade de ignorar os seus sentimentos e suas emoções. Temos mais essa facilidade, e por isso também demoramos mais para procurar tratamento, demoramos mais para procurar auxílio, e às vezes quando a conta chega muito cara. Psicose esquizofrênica. A esquizofrenia causa delírios, alucinações, encantamento efetivo, que é quando a pessoa se distancia, encantamento, já viu o botão de uma flor, pequenininho, guardadinho. Esse é o encantamento afetivo. Ela se tranca e não se revela, não se comunica, não aflora seus sentimentos com as pessoas ao seu redor. A alogia é a incapacidade de falar, ver aquela pessoa quer demais, não se comunica, não se expressa. A agonia é a falta de vontade, aquela pessoa não faz, não se envolve, é um sinal de alerta. A anedonia ou anedônia, a falta de alegria, aquela pessoa que está sempre apática, nada levando o seu moral. Preste atenção nesse tipo de gente. Quando apontar esse tipo de comportamento, ela pode estar envolvida no contexto da psicose esquizofrênica. Às vezes é entendido como a tão famosa frescura. Fulano não se envolve com nada, deixa de lado, deixa esse esquisito para lá. Muitas vezes o esquizofrênico é tratado como o esquisitão da turma, o esquisito do trabalho, o esquisito na igreja. Fulano está lá, mas sabemos que não está, deixa esse próximo para lá. Na parte neurológica é responsável pela desorganização do pensamento e do comportamento e por prejuízos cognitivos de memória, funções executivas e atenção. Olha os prejuízos que a esquizofrenia traz para o indivíduo. Agora jogue isso no contexto social, no contexto familiar, no contexto comunitário. Como é que será essa figura? E como a sociedade vai receber esse indivíduo? O paciente ainda sofre de alterações de humor, depressão ou exaltação e ansiedade. Ou ele está depressivo, está cabisbaixo, ou ele está exaltado, ele está eufórico, nada papal, nada atinge, ou ele está vivendo da ansiedade. A depressão, dizem uma psicóloga, esqueci o nome da mulher, está em voga aí nos TikToks, nos podcasts. Ela fala que a depressão é o excesso de passado, a ansiedade é o excesso de coisas do futuro. Então tem esses dois estilos, a depressão e a ansiedade. E o estresse é o excesso do agora. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu quero fazer, eu tenho que fazer, me mandaram fazer. Estresse, excesso do agora, é trabalho da faculdade, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que fazer isso agora. Meu Deus, estresse. Depressão, excesso de passado. Ana Beatriz Barbosa, cada um tinha assim, Mas aquela mulher é demais. Gosto muito de ouvir ela falar. Não é perda de tempo. Quando você tiver passado aqueles vídeos rápidos, aqueles shorts, se ela estiver falando, pare, dê um pouco de atenção. Se aquela mulher for crente, eu queria pregar a igreja dela, porque aquela mulher é excepcional. E ela fala da ansiedade, excesso de coisas futuras. Eu tenho esses planos, eu preciso concretizar isso, a pessoa já está fazendo prova, ela nem fez ainda. Isso tudo se enquadra no processo da psicose esquizofrênica. Imagine o indivíduo sofrendo disso tudo ao mesmo tempo. Imagine. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, 10,6% das pessoas que morreram por suicídio foram diagnosticadas com esquizofrenia. A esquizofrenia está associada ao aumento de 10 vezes o risco de morte por suicídio. 50% dos pacientes
Nós vamos ver agora onde é que vocês se encaixaram aqui. Quando vocês identificarem sinais de suicídio, quando vocês identificarem uma pessoa em crise suicida, nós temos os interventores. São as pessoas que realizam intervenção em tentativa de suicídio a fim de impedir a consumação da morte de uma vítima. Vai chegar um dia em que uma pessoa vai chegar falando para você que estou indo ali me matar. A partir desse momento você tem tudo para ser um interventor. A nossa reação natural é: menino, faz isso não, tá? Você já começou a agir como interventor. Então, vem cá, vamos conversar, calma aí. Hoje em dia, qual é a primeira atitude que a pessoa terá? Tu vai fazer o que mesmo? É ou não é, pessoal? A primeira ferramenta que a pessoa puxa hoje em dia: ei, rapaz, não conta aí não. Ei, vou botar o som aqui, como é que eu não? Sinal para. Ei, rapaz! É muito mais comum do que a gente imagina. Interventor é você aqui, ó, quando se deparar com uma situação dessa. E existe outro tipo de intervenção. A intervenção comunicativa, que é o atendimento de ocorrência que se dá com a comunicação verbal ou não verbal. Eu coloquei forças especializadas quando em uma ocorrência, tá? Agora, como isso aconteceu no teu dia a dia, no teu gabinete pastoral, na sala da tua igreja, na nave da igreja, lá no teu setor de trabalho, na tua faculdade, na tua escola, dentro da tua casa. Quando você se deparar com isso, comunicação, intervenção comunicativa, chamar essa pessoa para o diálogo. Então, o que está acontecendo? Que isso? Calma, você está aqui, vamos conversar com o lado. Conversação. Isso é verbal ou não verbal, lembra? Mais ouvido do que boca. Me fala de o que está acontecendo. E gerar, no inglês, verbal, no francês. Cala-te boca, né? Passa um ZTzinho aqui e escute. Intervenção de contenção física. Isso aqui sim é só para forças especializadas. Quando é que vai acontecer? Atendimento que objetiva conter a vítima fisicamente para que ela não consuma a própria morte. Isso aqui, irmãos, é mais comum empregado pelas forças bombeiro militar. Imagina a situação: a pessoa está lá na ponte de madeira querendo precipitar-se dali. O policial militar chega. O policial militar tem corda. Já viu algum policial andando com baudrier, com cadeira, com capacete, com mosquetão, 24 horas numa viatura, corda de ancoragem, corda de salvamento? Não. O policial aqui vai agir como primeiro interventor. Ele vai atuar nessa intervenção comunicativa até chegar ao corpo de bombeiro, para que, se necessário for, atuar na contenção física, que é literalmente ir lá e segurar a pessoa. A conversa não está dando certo, esse cara vai atuar. O corpo de bombeiro está preparado para essa intervenção física. Tem técnicas, inclusive a técnica do pêndulo, que é quando o bombeiro se lança nessa pessoa, se precipita e fica pendurado, atracado nela, como um abraço para mancoar o bombeiro. E ele não vai largar essa pessoa por nada. Isso é contenção física. Quem é que vai fazer essa contenção física, pessoal? Pode falar. As forças não têm de fazer isso. É perigoso morrer você e quem queria cometer o suicídio. Só as forças especializadas praticam a intervenção de contenção física. E dentro das forças especializadas, a mais indicada é o corpo de bombeiros militar. Eles têm o curso de abordador, têm o curso de alturas. Eles têm todo o treinamento voltado para essa necessidade. Quando a comunicação comunicativa, a intervenção comunicativa não funcionar. Temos aqui também a intervenção em linhas paralelas, que é quando ocorre uma junção da intervenção comunicativa e a intervenção de comunicação física. É a atuação simultânea dessas duas forças. Esses interventores posicionados para o acionamento do comandante do incidente. Toda crise tem um comandante. O bombeiro vai lá deliberadamente dizer assim: rapaz, eu vou pegar esse cara, vai lá e se joga. Tudo é feito com ordem, com comandamento. Se o comandante aqui entender com as informações que ele vai receber ali, esse cara vai ficar do lado. Quem está na intervenção comunicativa chama a atenção, quem está na intervenção de contenção física vai lá e cabe o indivíduo. Os dois trabalham juntos, linhas paralelas. Temos a intervenção baseada na escuta e diálogo, que é o IPED, que aqui me traz mais para a escuta ativa. Olha lá, é o método de atendimento que foca na escuta
Comunicação não violenta e assertiva. Busca de sentido na fala da vítima. É a fala da vítima que importa aqui. Não é o que eu vou dizer, não é o que eu vou falar, é o que eu vou ouvir desse indivíduo para formar uma linha de diálogo, para ajudá-lo a sair daquele momento de crise. Primeiro de tudo é a escuta para o convencimento. É melhor eu convencer aquela pessoa de que ela não precisa ceifar a própria vida, do que numa tentativa de capturá-la dali, ela ainda vai manter o pensamento de se matar. Ela só se matou porque o governo tirou de lá. Ela só se matou porque o policial segurou ela. Agora, quando eu consigo, através de argumentos baseados na escutativa, convencê-la de que ela não precisa daquilo, e ela desce deliberadamente dali, ali sim, a minha escuta, eu ouvi os seus problemas, eu passei para ela que entendia, olhei com seus olhos os seus problemas e mostrei para ela que há ainda esperança para a sua vida. É lindo quando você vê uma pessoa que está do lado da ponte, passa uma perna e a conversa vai, ela passa outra perna, a conversa vai e ela vem até os interventores. Aí houve uma resolução de uma crise de suicídio. Aí sim eu posso dizer que houve um sucesso. Olha lá, deve ser a prioridade de comunicação na primeira resposta, podendo ser utilizada até o possível resgate da vítima, ou podendo ainda ser acionada ou substituída pelo método de negociação, quando a equipe especializada e capacitada estiver presente ou assumir a ocorrência diante do prolongamento do tempo, da complexidade ou natureza da ocorrência. O indivíduo está com uma faca, aí a ocorrência já não é mais do bombeiro, é da PM. Aciona-se a equipe de negociação. Há um documento já firmado no estado de Rondônia em que vítimas de tentativa de suicídio armadas é de responsabilidade da equipe de negociação da Polícia Militar. Essa arma vai desde uma faca, uma arma branca ou uma arma de fogo. E vítima de tentativa de suicídio sem armas é de responsabilidade, é de competência do Corpo de Bombeiros Militar. A polícia chega, quem chegar primeiro vai ser o primeiro interventor, e a ocorrência será passada sob a responsabilidade do Corpo de Bombeiros, uma vítima desarmada. Descobriu-se no meio da ocorrência que esse camarada puxou uma faca. Vai ser feita a transição de responsabilidade do Corpo de Bombeiros para a Polícia Militar. Mas tudo isso tem todo um procedimento para que isso ocorra. Se quem está dialogando está conseguindo um vínculo afetivo com a vítima, todo suicídio é tratado como vítima, tá, pessoal? Oi? Então, vamos sair disso aí. Oi? Aqui não. Acho que morreu. Mas você não me ouviu? Eu peguei a lente suave. Depois não está suave. Está até melhor da voz da família, né? Então, toda pessoa em tentativa ou em curso suicida é uma vítima. Nós já estamos vendo aqui o tanto de transtorno, o tanto de problema. Logo, essa pessoa é uma vítima, não é um criminoso. A idade média passou, tá? Já foi. Então, a equipe de negociação especializada não é qualquer pessoa com lábia que vai falar, ele é muito lábia, bota ele para negociar. Isso aí já foi. Isso aqui é um primeiro de negociação. Eu sou um negociador forjado pela CESDEC. Eu posso assumir a frente de uma coisa de negociação. Não serei o comandante da equipe, mas serei o negociador que estará comando para desenrolar e resolução daquela crise. Negociadores são profissionais que utilizam métodos e técnicas específicos de negociação que visam